Meus caros irmãos e irmãs, amigos e amigas, graça e paz. A Pastoral Nacional de Combate ao Racismo da Igreja Metodista, juntamente com as pastorais regionais e suas coordenações, preparamos esta celebração cultica para marcar o dia 20 de novembro, que é o Dia Nacional da Consciência Negra, como um espaço de celebração, de reflexão para o povo chamado metodista, mas também para todos aqueles e aquelas que estão nos acompanhando neste ato cultico. Nós elencamos 4 fundamentos para esta celebração. O primeiro fundamento é que nós queremos dizer que o dia 20 de novembro, ele não é uma concessão, mas é uma conquista. É uma conquista civilizatória. É uma conquista de resgate humanitário. Diante dos quase 400 anos, 4 séculos do regime de escravidão em nosso país, e cujos reflexos ainda são tão visíveis através de qualquer indicador social que se faça e que se leve em consideração a população negra, a comunidade afrodescendente. Assim, com esta unidade de propósitos, nós queremos refletir sobre este marco significativo da resistência negra à escravidão, e considerando esses reflexos econômicos sociais. Nós lembramos que, por iniciativa na década de 70, do Movimento Negro Unificado, e gradativamente este justo clamor tomou corpo na sociedade brasileira, envolvendo outros segmentos, pessoas negras, pessoas não negras, organizações sociais, igrejas, enfim, determinando que a data da morte de Zumbi, em 20 de novembro de 1695, no quilombo de Palmares, que esta voz, que este clamor levantado há 400 anos atrás, este clamor chegasse até nós e que se traduzisse num dia de conscientização, com o propósito de denúncia do racismo histórico e estrutural presentes na sociedade brasileira, e que é importante lembrar que todo este movimento envolveu homens e mulheres metodistas. No ano de 1996, Zumbi dos Palmares foi oficialmente reconhecido como herói nacional. E no ano de 2011, o 20 de novembro passa a ser feriado nacional. Então, nosso primeiro passo é celebrar. O segundo é anunciar à luz da nossa fé em Cristo, que Deus nos constitui em seu Evangelho pessoas humanas criadas à sua imagem e semelhança, e, portanto, todos e todas nós somos filhos e filhas de Deus, amados e amadas, independentemente de nossa etnia, de nossa origem histórico-cultural. Em terceiro lugar,
esse é um momento de luta, de pensar em lutar. E a nossa luta é com as armas da fé e do amor, que são frutos do Espírito, ou é fruto do Espírito Santo. E essa luta é contra toda forma de discriminação pessoal, coletiva, estrutural, institucional, contra a nossa condição de afro-brasileiras e brasileiros. E em quarto lugar, nós queremos convidar a todos os nossos amigos, amigas, irmãos e irmãs, metodistas ou não metodistas, a cantar a vida e a alegria da liberdade que encontramos em Cristo, o Redentor, e das bênçãos que é viver a vida em comunidade, em nossas comunidades locais, como integrantes do corpo vivo de Cristo. Que essa celebração seja momento de alegria, de inspiração, de motivação para a luta que enfrentamos com as armas, mais uma vez, da fé e do amor. E que sejamos ricamente abençoados e abençoadas em nome de Jesus.
Graça e a paz. Nesse momento de adoração, faremos a leitura do texto do Êxodo, capítulo de número 15, versos de 1 a 3 e depois do 19 a 21. Então Moisés e os filhos de Israel cantaram este cântico ao Senhor. Cantarei ao Senhor porque triunfou, gloriosamente lançou no mar o cavalo e o seu cavaleiro. O Senhor é a minha força e meu cântico, ele se tornou a minha salvação. Este é o meu Deus, portanto eu o louvarei. Ele é o Deus do meu pai, por isso o exaltarei. O Senhor é o homem de guerra, o Senhor é o seu nome. Porque os cavalos de Faraó, com seus carros de guerra e com seus cavaleiros entraram no mar, e o Senhor fez com que as águas do mar voltassem e os cobrissem. Mas os filhos de Israel passaram a pé enxuto pelo meio do mar. A profetisa Miriam, irmã de Arão, pegou um tamborim e todas as mulheres saíram atrás dela com tamborins e com danças. E Miriam lhes respondia: Cante ao Senhor, porque triunfou gloriosamente e lançou no mar o cavalo e o seu cavaleiro. Olá, graça e paz, eu sou o pastor Gabriel Prado, sou pastor aqui na terceira região eclesiástica e nós estamos aqui no culto do Dia da Consciência Negra. Dia muito especial para mim e para você, você que já está participando deste culto. Agora nós vamos ao momento de confissão. E eu quero trazer para você duas passagens bíblicas, uma que está em Gálatas, no capítulo de número 3, o verso de número 28, e Tiago, capítulo de número 2, os versos 8 e 9. Gálatas 3, 28, a Bíblia diz assim: Desse modo já não há judeu nem grego, nem entre escravos e pessoas livres, nem entre homens e mulheres, pois todos vós sois um por estarem unidos em Cristo Jesus. Tiago 8 e 9, a Bíblia diz: Se vocês obedecerem à lei do reino, estarão fazendo o que devem. Pois nas Escrituras Sagradas está escrito: ame os outros como você ama a você mesmo. Mas, se vocês tratam as pessoas pela aparência, estão pecando, e a lei os condena como culpados. Somos homens e mulheres negros, negras, brancos. Amados irmãos, nós precisamos ter consciência do que o Evangelho nos traz de importante nesse contexto. Essas passagens são centrais, pois reforçam a igualdade e a rejeição ao preconceito em Cristo. Mas também são dois textos bíblicos poderosos quando lidos a partir de uma perspectiva antirracista e de igualdade racial entre os seres humanos. Sabemos, amados irmãos, que o apóstolo Paulo está escrevendo para comunidades cristãs na Galácia, que estavam divididas sobre quem podia ser verdadeiro seguidor de Cristo Jesus, especialmente se era necessário seguir práticas judaicas, como a circuncisão. E Paulo responde dizendo que a fé em Cristo, e eu acho muito especial essa passagem bíblica, porque ele diz que a fé em Cristo é o que une as pessoas.
não as diferenças étnicas, sociais ou de gênero. Assim ele desmonta, amados irmãos, as hierarquias que dominavam o mundo antigo. E sabemos que a Bíblia nos exorta quanto ao que é pecado. As pessoas muitas vezes tentam negociar, mas a Bíblia traz a afirmação clara do que devemos viver, pensar e praticar. E uma das coisas é não ser preconceituoso e nem racista. O texto tem pontos que afirmam de forma muito especial: judeu nem grego. Isso derruba divisões étnicas e religiosas. Escravo nem livre. Questiona a estrutura de classe e de escravidão. Homem nem mulher. Desafia o patriarcado. Então, nenhuma perspectiva antirracista pode gerar em nós esse afastamento daquilo que a verdade de Cristo quer estabelecer. Já que em Gálatas 3:28 é para nós um manifesto contra toda forma de discriminação racial e étnica. Paulo está dizendo que o pertencer ao corpo de Cristo anula o poder das fronteiras sociais e raciais de definir o valor humano. Isso não significa apagar, amados irmãos, as diferenças. Não é um não vejo cor, mas sim afirmar que nenhuma diferença pode justificar desigualdade ou exclusão. Ou seja, o texto bíblico desafia qualquer igreja, entre elas, nós metodistas, a não mantermos estruturas racistas e preconceituosas em meio à igreja. Temos aqui uma teologia que denuncia a teologia que justifica a escravidão ou o racismo como ocorreu historicamente. Reafirmando que em Cristo as vidas negras, indígenas e marginalizadas têm igual dignidade e imagem divina. Deus abençoe, que o Espírito Santo de Deus penetre no seu coração. Faça morada dentro do seu coração e faça de você um discípulo de Cristo Jesus que não permite o racismo. Passo a palavra ao pastor Daniel, que estará orando neste momento. Deus abençoe. Sim, pastor Gabriel. Peçamos perdão ao Senhor por todas as vezes que nós discriminamos, que nós, com a prática do racismo, nós afastamos, separamos as pessoas. Somos separados, somos discriminados e temos a tendência a reproduzir também essa prática que o Senhor repreende, que o Senhor se entristece, que o Espírito Santo não aceita. Nesse momento, então, nós fazemos a nossa oração, pedindo perdão ao Senhor, expressando o nosso sincero arrependimento. Ó Senhor, nós te bendizemos, te exaltamos pelo perdão recebido e assumimos, ó Senhor, um compromisso de fazer aquilo que é do teu querer, de ouvir a tua voz, de obedecer o seu mandamento, para que de fato amemos uns aos outros, assim como o Senhor nos amou. Ó Pai, assim nós te louvamos, te bendizemos pelo perdão recebido e a oportunidade de viver uma nova vida, onde vemos as pessoas à sua imagem e semelhança. Nós pedimos em nome de Jesus. Amém e amém.
sou grato por tudo que tenho, o tesouro maior desse mundo me foi dado como herança eterna, maior prova de um amor tão profundo. Tenho vida, alegria em todo tempo. Tenho amigo, família, muitos irmãos. Foi Jesus, meu amigo verdadeiro. Ele fez ao me dar a salvação. Louvarei ao Senhor em todo tempo. Seu louvor estará continuamente em meus lábios e também no coração. Jesus Cristo será sempre minha canção. Jesus Cristo será minha nova canção. Graça e paz, irmãos e irmãs, eu sou o pastor Oséias, pastor da Igreja Metodista em Juiz de Fora, no bairro de Bela Aurora. E é com muita alegria que nós estamos aqui, nessa ocasião, louvando a Deus, porque Deus nos vê de igual modo, Deus nos tem de igual modo. Deus não é dele, Deus não é dela, mas esse Deus, ele é nosso Deus. E em meio a tanto, nós o agradecemos, o engrandecemos, sobretudo, reconhecemos a soberania de Deus em nos fazer um povo, a fim de que esse povo seja por ele muito amado, querido, e que em meio a tanto, eu e você, que podemos ter uma aparência diferente, mas nós somos um no Senhor, nós nos completamos. E assim, nós combatemos toda acepção, nós combatemos toda a diferenciação que essa sociedade nos impõe, sobretudo nos afastamos. Mas Deus, na sua grande misericórdia e poder, registra-se no livro de Atos, no capítulo 10, no verso número 34, Deus não faz acepção de pessoas. Sobretudo porque Deus nos ama, dando o seu Filho, único Filho, por mim, por você e por todo aquele que nele crê. Querido, convido você a louvar esse Deus, a reconhecer esse Deus e a dizer, seja engrandecido, Deus da nossa vida. Seja engrandecido
ó Deus da minha vida, Tu és o Deus da minha salvação. És a minha rocha, a minha segurança, meus lábios sempre Te exaltarão. Aleluia, Te louvo, pois sei que sobre todos é Senhor. Aleluia, Te louvo, pois sei que sobre todos é Senhor. Seja engrandecido, ó Deus da minha vida, Tu és o Deus da minha salvação. És a minha rocha, a minha segurança, meus lábios sempre Te exaltarão. Aleluia, Te louvo, pois és o Deus da minha salvação. Aleluia, Te louvo, pois sei que sobre todos é Senhor. Aleluia, 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 louvemos ao 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 Senhor. A Deus toda a honra, toda a glória, todo o louvor a esse Deus que nos faz um, porque Deus, por meio do seu Filho Jesus, tem uma aliança para com todos nós. Deus te abençoe, Deus te guarde e caminhemos com o Senhor. Graça e paz, povo de Deus, louvado seja o nome do Senhor. Estamos aqui nesse tempo de louvor, de adoração ao Senhor, nesse culto dirigido pela Pastoral Nacional do Combate ao Racismo. Estamos aqui para celebrar a vida, desse povo negro, um povo sofrido, mas um povo batalhador, um povo que vai morar com Jesus nos céus. Eu quero então convidar você a louvar ao Senhor comigo esta canção, Muitos Virão Te Louvar, sabendo que todos os povos, línguas, nações e raças estarão um dia diante do Senhor, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, para adorá-lo. Vamos louvar ao Senhor. De todas as tribos, povos e raças, muitos virão te louvar. De tanta cultura, línguas e nações, no tempo e no espaço, virão te adorar. Bendito seja sempre o Cordeiro, Filho de Deus, raiz de Davi. Bendito seja seu santo nome, Cristo Jesus, presente aqui. Remidos comprados, grande multidão, muitos virão te louvar.
sempre o Cordeiro, Filho de Deus, raiz de Davi. Bendito seja teu santo nome, Cristo Jesus, presente aqui. E a nós só nos cabe tudo dedicar, oferta suave o Senhor. Dons e talentos queremos consagrar na vida no teu altar pra te louvar. Bendito seja sempre o Cordeiro, Filho de Deus, raiz de Davi. Bendito seja seu santo nome, Cristo Jesus, presente aqui. Bendito seja sempre o Cordeiro, Filho de Deus, raiz de Davi. Bendito seja seu santo nome, Cristo Jesus, presente aqui. Louvado seja o nome do Senhor. Que um dia todos nós estaremos juntos celebrando ao Senhor nosso Deus. Nobody knows, the trouble they see. Nobody knows my sorrow. Nobody knows the trouble I see. Only heaven knows. Nobody knows the trouble I see. Nobody knows but Jesus. Nobody knows the trouble I see. Only heaven. Ninguém sabe os problemas que eu vi. Ninguém sabe da minha dor. Ninguém sabe os problemas que eu vi. Glória, aleluia. Ninguém sabe os problemas que eu vi. Ninguém sabe, só Jesus. Ninguém sabe os problemas que eu vi. Glória, aleluia. Às vezes estou animado, às vezes fico para baixo. Ó, sim, Senhor. Às vezes estou muito para baixo. Ó, sim, Senhor. Ninguém sabe os problemas que eu vi. Ninguém sabe, só Jesus. Ninguém sabe os problemas que vi. Glória, aleluia. Senhor nosso Deus, te agradecemos. Nem tudo está perdido. A quem a fé prefere e a piedade a Deus. Pelas mulheres, homens e crianças, graças te damos, Senhor. Tu nos convidas para sermos os teus cooperadores, pela força que nos dá e o ensinamento para que possamos espalhar o amor de Cristo que nos toca, por nos fazer melhores e valentes a rejeitar o pecado do racismo. Graças te damos, Senhor, pela desmistificação de falsas interpretações bíblicas. És fiel e justo e tem nos amparado. Agradecemos a Deus Todo-Poderoso, porque em ti não há discriminação de pessoas. Tu, porém, com amor, reparte sua graça e com equidade nos cobre com tua perfeita justiça. Em ti podemos contar e confiar sempre. Obrigada, Deus. Queridos irmãos e irmãs, a paz do Senhor.
É uma grande alegria estar participando dessa justa celebração da Semana da Consciência Negra. Irmãos e irmãs, estamos em novembro de 2025. Já alcançamos a pós-modernidade. A escravidão de africanos e afrodescendentes foi abolida no Brasil em 1888, exatamente há 137 anos. Todavia, passados mais de um século pós-abolição, os resquícios maléficos dos quase 4 séculos do escravismo praticado no Brasil insistem em se manter presentes e destruir vidas humanas criadas por Deus. A Bíblia, nosso livro básico e fundamento de fé, deixa explícito que Deus não faz acepção de pessoas. John Wesley, um servo do Deus Altíssimo e fundador do movimento metodista, exerceu seu ministério na Inglaterra em época que a escravidão era plenamente permitida e legalizada. Porém, Wesley não teve nenhuma dúvida ou temor de contestar e desafiar uma lei e prática que considerava injusta. Para Wesley, a escravidão era um grave pecado. No entanto, no século XIX, missionários e imigrantes dos Estados Unidos começaram a chegar no Brasil. Esses imigrantes trouxeram também a religião que professavam, o protestantismo. Chegaram em um país que ainda praticava o escravismo, e muitos desses imigrantes eram favoráveis à prática do trabalho escravo. Hoje, as igrejas evangélicas continuam inseridas na sociedade brasileira e, à semelhança dessa sociedade, sofrem a influência do racismo estrutural impregnado na cultura brasileira. Inconformado com o racismo e preconceito que teimam em permanecer, mesmo de forma matizada, em muitas igrejas evangélicas, como as nossas, certo de que o pecado nos afasta de Deus e que racismo é pecado, decidi escrever, depois de mais de 40 anos de militância contra o pecado do racismo dentro e fora da Igreja Metodista, um livro voltado especialmente para o público cristão evangélico. Esse livro eu tenho o privilégio de estar lançando em primeira mão nesta celebração. Coloquei um título provocativo no livro, que ficou da seguinte forma: Preto não vai para o céu. E um subtítulo, uma reflexão sobre o racismo em igrejas evangélicas. Acredito que a leitura e meditação sobre o conteúdo desse livro, com as bênçãos de Deus, poderá contribuir decididamente para o abandono desse velho pecado enraizado na sociedade e no meio evangélico. Um crítico literário, ao ler o original de Preto não vai para o céu, assim se expressou sobre esse livro. A obra Preto não vai para o céu é uma reflexão profunda e necessária sobre o racismo estrutural, no contexto das igrejas evangélicas, escrita por Carmelindo Rodrigues da Silva, com uma narrativa que mescla memória pessoal, análise histórica e crítica social. O autor nos conduz por uma jornada de conscientização e resistência. A tese central da obra gira em torno da denúncia do racismo enraizado nas instituições religiosas e da urgência de uma postura antirracista à luz dos valores cristãos. O livro, impresso, foi produzido e está sendo comercializado pela empresa Amazon e está disponibilizado na plataforma dessa renomada empresa. Convido a vocês, irmãos e irmãs,
para adquirirem essa obra, ler, meditar no que você pode contribuir para acabar com o racismo e preconceito em nossa sociedade, começando no meio evangélico. Leia, comente, sugira a leitura para todos os irmãos. Deixa Deus falar ao seu coração. Agradeço pela oportunidade. Senhor, a nossa história está marcada por sequestro, tortura, estupro e genocídio. Ajuda-nos a ressignificar, reconstituir, redescobrir o valor e a beleza luzida da pele, do corpo, da alma, do grito de ser, do modo de viver, do sentido de pertencer, no ser preta e ser preto, como nossa permanente e definitiva realidade. Ontem e hoje, violência tem sido a liturgia social de nossas histórias. Tiros, estrangulamentos, chutes, espancamento, assassinatos. Mas resistência e resiliência mantêm o nosso espírito quilombola. Esperança é o nosso alimento diário. Fé, o nosso caminho, o caminho de Cristo, do sofrimento e da libertação. Pródigos e pródigas, nos abraços e sorrisos. Somos do povo, o povo do coração aquecido. E o mundo é a nossa paróquia. E Deus viaja conosco em nossa jornada. Que sua bênção nos acompanhe hoje e sempre. Amém. Bem-vindos a mais uma celebração da Consciência Negra, hoje, dia 20 de novembro de 2025. Eu sou Roberto Loyola, pastor metodista no Distrito Federal, na Igreja Metodista do Recanto das Emas. Sou professor, sou cientista social e sou membro e coordenador da Pastoral Metodista de Combate ao Racismo. Eu sou homem cis, negro, estou usando óculos, meu cabelo é cortado no nível máquina 1, bem baixinho, uso uma camisa preta clerical, a popular gola de padre, né, que é uma roupa clerical, e tenho 61 anos. Agora quero aproveitar e convidar com muita alegria o reverendo Raiz André, pastor metodista lá na cidade do Salvador, que vai estar compartilhando conosco também a palavra de Deus. Então, seremos 2 pastores que estarão ministrando a palavra do Senhor no seu coração. Olá, reverendo André, seja bem-vindo. Olá, meus irmãos e minhas irmãs, paz e bem. Gratidão pelo acolhimento, reverendo Loyola. Estamos aqui, né, nesse dia 20 de novembro, enfim, feriado nacional, e como metodistas, estamos aqui para celebrar o bom Deus pela graça salvífica e também para denunciar e combater o pecado do racismo. Bom, sou daqui de Salvador, né, sou um fluminense, né, nascido no Rio de Janeiro e que atua aqui através da Igreja Metodista Filadélfia, 3º distrito, né, e integrante da REME, que é a região missionária do Nordeste. Eu sou um homem negro, cis, barbudo e de tranças, né, chamadas dreadlocks. A palavra do Senhor que vamos trazer para a nossa meditação, inicialmente está em Atos capítulo 8, 29 a 31. O Espírito disse a Filipe: aproxima-te e junta-te à carruagem. Correndo, Filipe a alcançou. Ouvindo o que lia a profecia de Isaías, lhe perguntou: entendes o que estás lendo? Respondeu: como vou entender se ninguém me explica? É muito interessante, reverendo André, esse texto, porque ele pergunta pela hermenêutica. A pergunta do Filipe quer saber como é que o eunuco
está interpretando o texto que estava lendo. E isso nos remete ao fato de que a Bíblia precisa ser bem compreendida, né? E a Bíblia, portanto, que é a palavra de Deus, ela é, ao mesmo tempo, encarnada pela pessoa de Jesus, e foi traduzida nessa pessoa chamada Jesus Preto de Nazaré, em amor. Essa tradução se deu em amor, em justiça e em paz. Discipulado que não aborda, por exemplo, reverendo André, o negro e suas expectativas. Discipulado que não aborda as necessidades da pessoa negra, nas igrejas locais e nossas igrejas evangélicas, é um discipulado abstrato. Né? Muitas vezes é um discipulado verticalizado, como se Deus fosse algo etéreo e distante. Um discipulado que verticaliza Deus, esse tipo de discipulado, não sei se você concorda comigo, ele é uma pura ideologia. A igreja que se diz portadora da palavra da revelação precisa se deslocar do seu eixo eclesiástico, como fez Filipe. Ele está fora do contexto administrativo eclesiástico, do seu métier de reuniões ali cansativas, que abordam questões inerentes apenas à interioridade da eclesiologia ali local, e que se esquece do mundo. O Filipe está fora desse eixo e se dirige até a rodovia para abordar pessoas como esse africano. O que lhe parece, reverendo André? Acho de Deus essa reflexão que o irmão está trazendo para nós, porque, primeiro, sinaliza que o contexto bíblico é um contexto afroasiático, um contexto em que a população africana está presente, e ajuda-nos a pensar que existe um apagamento, inclusive de identificação dos africanos na história da salvação, na história do Evangelho, na história de libertação desse Deus amoroso que se encarna e promove a vida. Então, essa leitura, reverendo, é importantíssimo para nós, é uma leitura importantíssima para nós, para que a gente lembre da nossa vocação de irmos até a realidade das pessoas, do acolhimento às pessoas e, claro, da não invisibilização do povo preto. Né? E aí, nesse caso, o texto citado pelo irmão, de um irmão africano, da alta patente do reinado de Candace. Né? E que hoje, quando nós falamos sobre consciência negra, falamos sobre essa teologia que acolha as experiências do povo preto, não só no Brasil, mas como em África e na diáspora, às vezes nós somos considerados como radicais, né, reverendo? Que a gente está querendo promover o racismo, quando, na verdade, nós estamos dizendo que o Evangelho de Jesus de Nazaré é um evangelho, além de ser amplo, um acolhedor, tem um lugar histórico, tem uma geografia e tem um compromisso. Né? Então, eu sou muito grato a Deus pela oportunidade de poder estarmos aqui, reverendo, juntos, né? E tendo a oportunidade de ouvir essa partilha. Muito bom. Sabe o que está me ocorrendo aqui? Vou te fazer uma provocação. Esse eunuco, esse africano, que está de passagem pela região de Jerusalém, ele já está com o manuscrito do profeta Isaías. Eu te pergunto, reverendo, onde é que ele achou esse exemplar? Quais são os contatos desse camarada aí? Onde é que ele arrumou esse manuscrito do profeta Isaías? Não foi Filipe que levou para mostrar, mas ele já tinha a revelação, a palavra de Deus. Exatamente. Isso mostra, ao contrário do que dizem por aí, né, que esse contexto, nesse território africano, em especial o reinado de Candace, já tinha uma aproximação, já tinha
uma vivência com o judaísmo, né? Claro que quando a gente está falando do judaísmo, e aí no caso a gente vê Filipe falando do desdobramento da profecia, da encarnação da profecia, falando para o eunuco, na verdade eunuco não, falando para o funcionário de Candace, né? Ele está, na verdade, falando com uma pessoa que é da religião judaica, né? Que é um judeu ali, um religioso. E ao contrário do que dizem que o continente africano não tem religião, o continente africano não tinha um contato com o evangelho, a gente consegue desmascarar essa mentira a partir desse texto. E um dos grandes teóricos, né, que inclusive John Wesley pega emprestado a máxima, né, no essencial unidade, no não essencial liberdade, em tudo amor, Agostinho de Nipona, um homem preto, africano. Então, eu acho muito importante, louvamos a Deus pela vida, né, da Igreja Metodista, a missão da Igreja Metodista, em especial no acolhimento e no amadurecimento da pastoral de combate ao racismo. Um ministério imprescindível, importante para a Igreja no Brasil. A Igreja no Brasil é o campo missionário da Igreja do Brasil, deve ser o combate ao racismo e todas as mazelas do desdobramento do pecado do racismo. Essa pergunta, entendes o que lês, nos remete a uma discussão profunda no interior da cultura, especialmente hoje, quando a gente lê a Bíblia no século XXI. Com que óculos nós estamos lendo a Bíblia? O que a gente pode chamar de leitura colonial, leitura a partir dos valores da colonização europeia. Quem lê a Bíblia com esse olhar, com essa perspectiva colonial, tem dificuldade de encontrar preto na Bíblia, não é, reverendo André? Exatamente. Tem dificuldade de encontrar PCDs na Bíblia. Tem dificuldade de encontrar mulheres na Bíblia. Então, essa consideração final que faço, ela é um desafio para você que está nos ouvindo nesse momento, você que está participando dessa celebração. Olhe a sua Bíblia a partir de agora com outro olhar. Olhe a partir dos valores do Evangelho. Olhe a partir da graça. Porque quem invisibiliza o negro no texto sagrado, invisibiliza mais aonde, reverendo André? Quem invisibiliza no texto sagrado, infelizmente, invisibiliza na vida. É verdade. E aí, quando a gente vê essa provocação linda vinda do Espírito Santo, nessa reflexão que a reverenda Loyola traz para a gente fica muito nítido para nós que aquilo que a gente não interpreta, aquilo que a gente não lê, a gente não vê. E aquilo que a gente não vê, a gente não aquece o nosso coração. E aquilo que não aquece o nosso coração não se torna alvo da missão. Então, é muito importante esse convite, né, que o reverendo Loyola traz para nós, à luz do Espírito Santo, de nós, de fato, entendermos o que lermos e, a partir do que lermos, agirmos. Não sermos apenas ouvintes, mas sim praticantes desse evangelho amoroso, empoderador do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Dessa forma, nós encerramos a nossa homilia, agradecendo a sua audiência e pedimos licença para irmos atrás da próxima carruagem. Paz e bem, irmãos e irmãs. Paz e bem. Graça e paz. Eu sou o pastor José Carlos, mais conhecido como pastor Jacó. Estou como pastor ajudante na Igreja Metodista Betel, em São Cristóvão, Cabo Frio. Estou como coordenador da Pastoral de Combate ao Racismo da 7ª Região. E, nesse momento, venho fazer uma reconciliação ou uma declaração de perdão. Então, eu gostaria de estar lendo um versículo da Palavra de Deus que se encontra em Gálatas, capítulo 3, versículo 27, que nos diz assim, melhor dizendo, versículo 28, dessarte não pode haver judeu, nem grego, nem escravo, nem liberto, nem homem, nem mulher,
porque todos vós sois um em Cristo. Então, Cristo nunca fez separação. Ele está dizendo que aqui todos somos um nele. E nós estamos comemorando 20 de novembro, dia da consciência negra. E nós temos também a consciência de que muitas coisas aconteceram no passado, onde levou os negros à escravidão e silenciando, né, a voz. Então, nós queremos pedir perdão ao nosso Deus através dessa declaração. Então, queremos nos colocar diante de Deus com toda humildade, reconhecendo que ao longo da história o povo negro foi escravizado, oprimido e silenciado. E como igreja, reconhecemos, junto com a sociedade, que muitas das vezes nos calamos diante das injustiças e do racismo. Por isso, pedimos perdão pela indiferença, por todos os preconceitos e por nos silenciarmos diante da dor dos nossos irmãos e irmãs. Pedimos perdão pelas feridas que ainda sangram, pelas vidas perdidas e pelas oportunidades negadas. Pedimos ao Senhor que nos perdoe e nos ensina a amar como o Senhor ama. Quero declarar o nosso compromisso de viver a reconciliação e a justiça do Evangelho, assumindo o compromisso de promover o respeito, a dignidade e a igualdade de todos os filhos e filhas de Deus. Nesse momento vamos orar. Deus, nós louvamos o Teu nome. Somos gratos ao Senhor por esta oportunidade, Senhor Deus, de poder pedir perdão e orar ao Senhor, pedindo que o Senhor nos perdoe, Senhor Deus, por verdadeiramente a sociedade ter escravizado o negro no passado, Senhor Deus, ter silenciado, Senhor Deus, mas ainda nos dias de hoje nós vemos muitos casos de racismo, preconceito, e nós queremos, Senhor Deus, no nome de Jesus, repreender que passa já a ser uma maldição, e nós repreendemos em nome de Jesus, e queremos mais uma vez pedir perdão ao Senhor por nossa omissão como igreja, em nome de Jesus. Amém. Irmãs e irmãos, é muito interessante estarmos falando nesse dia de consciência negra. Cada um de nós, cada uma, pastores, pastoras, leigos e leigas, estamos nos sentindo na vontade e também no dever de nos consagrar ao Senhor. A consagração é parte da nossa vida de fé, para que possamos ganhar forças espirituais, físicas e mentais para continuar nessa caminhada da pastoral. São 40 anos caminhando em um ambiente que nós sabemos de muita invisibilidade por parte da sociedade e até mesmo por parte da igreja que pertence à sociedade. Mas nós, designados para a missão, buscando firmemente combater o pecado do racismo, estamos aqui, nesse momento, nos consagrando ao Senhor, para que Ele nos fortaleça, para que Ele nos abençoe, para que Ele fortifique e solidifique a missão
que nós abraçamos. Eu oro agradecida, no nome de Jesus, aquele que também sofreu invisibilidade por parte de uma sociedade, aquele que também sofreu injustiça, mas que morreu na cruz para nos salvar e que ao terceiro dia ressuscitou e está ao lado do Pai, olhando e nos ministrando nessa caminhada de fé. Declaração de pertencimento pastoral de combate ao racismo da Igreja Metodista. Pertencemos a Jesus Cristo, escândalo e loucura, preterido por religiosos e a multidão por Barrabás, posto numa cruz com pregos e espinhos, sofrimentos e morte, que não impediram a gloriosa manhã da ressurreição. Pertencemos ao Cristo dos braços abertos e das mãos estendidas para acolher a viúva, ao órfão, ao peregrino, ao estrangeiro, aos rebanhos sem cuidado pastoral, sem esperança, aos sem possessões terrenas, humildes, desvalidos, às mulheres e homens com fome e sede de justiça. Pertencemos a Jesus de Nazaré, sem ter onde a cabeça reclinar, que prefere nos chamar de amigos e amigas, que nos capacita como discípulos e discípulas à missão, que é o poder de Deus para a salvação de todos e todas nós em qualquer lugar. Pertencemos ao Jesus Emanuel, feito menino, do cuidado e proteção às crianças, primícia da salvação, do acolhimento, da cura dos males da alma e do corpo, da partilha, da mesa e da comunhão, do cálice, do vinho e do pedaço de pão. Vamos ao Filho unigênito que nos ama, que nos deu vida e resgate pela humanidade, no Cristo ressurreto que acolhe nossa negritude.
e testifica que somos um só corpo nele. Nos constituído como povo negro, povo de Deus, assim cremos no fruto do Espírito permeando as relações humanas, promovendo a confraternização de todos os povos, etnias, línguas, culturas e nações. Cremos na unidade e na diversidade em torno da mesa de Cristo, na equidade da partilha, na fração do trigo, do vinho, da veste e do pão, no triunfo final da paz, no amor, da justiça, da verdade e na plena comunhão eterna em Cristo. Amém. Pertencemos ao Príncipe da Paz, Deus da graça e da misericórdia, da vitória da vida sobre a morte, do eterno sobre o transitório, do domínio da alegria, do amor e da esperança, triunfo final da vida sobre as potestades, sobre todos os governos e poderes temporais. Cremos na sua glória se manifesta dia a dia, até a plenitude do seu reino, a ser consumado nas bodas do Cordeiro, Redentor de toda a criação. Pertencemos ao sopro vital do Espírito Santo, resgatando na imagem humana a semelhança do Criador. Cremos na casa paterna e generosa de Deus, que como uma mãe acolhe seus filhos e filhas. Cremos na vida plena, comunitária, eterna, abundante de amor, de justiça, da verdade e da paz. Ao chegarmos ao final desta celebração, queremos agradecer a sua presença e atenção até a este momento e queremos também impetrar a bênção de Deus sobre a sua vida, sobre as nossas vidas. Que a paz de Deus, que o amor de Cristo e que a consolação do Espírito Santo esteja sobre a sua vida, sua família, sobre o povo negro e sobre todos os povos, agora e para todos sempre. Amém. Happy day.